Amém. Glórias a Deus, saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? É uma grande alegria poder estar aqui reunido com os irmãos. Como o pastor disse, meu nome é Welton Cruz, sou pastor ali em Boriqueime e me sinto muito honrado por ter sido convidado como o primeiro preleitor aqui do nascimento dessa igreja, desse ministério, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Deus vai iluminar as nossas vidas e vai abençoar-nos muitíssimo aqui, e tá ótimo, amém? Quero pedir aos irmãos, sem grandes delongas, que abram comigo, por gentileza, seu exemplar da Sagrada Escritura em Filipenses, capítulo 1, no verso de número 3. Filipenses, capítulo 1, verso de número 3. Estive aqui essa semana com o pastor, estava aqui tudo ainda por organizar, mas ele, um homem trabalhador e esforçado, com muita rapidez, limpou tudo, pintou tudo, está muito aconchegante. Glória seja dada ao nome do Senhor. Eu sei que Deus vai abençoar muitas vidas neste lugar, amém? Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 3, diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Versículo 6: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Amém? Não invalidando a oração do nosso pastor, mas somando, porque nós sabemos que quanto mais o crente ora, mais ele tem vitória. Eu quero somar com mais uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estas ricas oportunidades que o Senhor nos tem dado, Pai, de primeiramente poder estar em um país onde há liberdade para podermos nos reunir e cultuar o teu santo nome. Nós queremos te agradecer pela oportunidade de estar neste ambiente com estas pessoas que o Senhor preparou, que o Senhor conduziu, que o Senhor chamou para que estivesse aqui hoje, nesta tarde de hoje. Deus, abençoa-nos muitíssimo. Senhor, usa-me, Pai querido, para que o Senhor possa iluminar, direcionar, edificar, Pai querido, a vida destes homens e mulheres chamadas e escolhidas pelo Senhor. Deus, que este lugar seja, Pai querido, como um farol e ilumine muitas vidas, abençoe muitas vidas, que traga luz nos corações, que a luz da tua palavra resplandeça, Senhor, sobre a treva, Pai querido, sobre a ignorância, ó Deus, e liberte muitas vidas, em nome do Senhor Jesus, é o que eu te peço, amém. Irmãos, eu acredito piamente que quando nasce esse desejo no coração de Deus, de abrir um trabalho, de levantar, de consagrar, de iniciar um ministério na vida de um homem, na vida de uma mulher, é algo que alegra os céus. Eu fui batizado também nas águas há 12, 13 anos atrás, ali na Cachoeira de Alte. Quem já foi lá em Alte? E quando eu fui batizado, lá tinha um escrito muito bonito assim, ó, de Fernando Pessoa. Estava escrito lá assim, ó: Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Então eu acredito que a vontade está no coração de Deus, de que essa obra nasça. E se Ele quis que a obra nascesse, Ele tem um zelo por ela. Olha para você ver, eu começo a ver Jesus caminhando sobre a terra. A palavra do Senhor diz que Ele veio para os seus,
Mas como os seus não quiseram, ele deu direito a todo aquele que quisesse estar com ele, quisesse o amor dele, quisesse o fardo dele, estar caminhando juntamente com ele. Mas eu acredito que aquele episódio onde ele viu aquela mulher que chegou perto dele pedindo ajuda, ele olhando para ela disse: olha, o alimento dos filhos não é bom dar para os cachorrinhos. Mas ela, com um coração, com uma fé tão forte, com uma fé tão pura, com uma fé tão clara, tocou no coração do Senhor. Ela disse: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Eu acredito que naquele momento, no coração de Jesus, ele teve o desejo: olha, eu preciso levantar um homem corajoso para levar uma mensagem aos gentios. Eu preciso levantar um homem que tenha intrepidez, um homem que venha desbravar, um homem que venha marchar, um homem que não venha parar no meio do caminho, um homem com perseverança. Aí eu imagino aqui agora, Deus, ele deu ordenança para os apóstolos: ficar em Jerusalém até que do céu foste revestidos de poder. E lá em Atos 2, cumpriu-se, veio o Espírito Santo, veio um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa, todos foram cheios do Espírito Santo, todos foram capacitados pelas virtudes do céu. Aí Pedro saiu pregando, ganhando almas, a igreja foi crescendo, e se levantou um homem cheio da presença de Deus. Para mim foi um dos maiores pregadores do primeiro século. Seu nome? Diácono Estevão. Diácono Estevão, ele pregava com tanta eloquência, com tanta clareza, com tanta unção, que o rosto dele brilhava. Ele incomodavam aqueles que não conheciam a palavra do Senhor. Só que quando eu imagino Deus olhando para Estevão intrépido, Deus olhando para Estevão sábio, Deus olhando para Estevão cheio de unção, Deus olhando para Estevão cheio de coragem, cheio de ousadia, eu imagino Deus olhando e falando: ok, é bom, mas eu quero uma unção dobrada, eu quero maior, eu quero alguém que vai fazer coisas maiores ainda. E lá estava o diácono Estevão pregando em um sinédrio, todo mundo ouvindo ele pregar, uma mensagem linda, pegando lá do começo ali de todas as coisas e vindo e confrontando eles com uma palavra linda, o rosto dele resplandecendo e a unção descendo, a unção aumentando, a unção inundando, a unção tocando o coração de cada um deles. Que se você quer ter um ministério profícuo, um ministério forte, um ministério que vai fazer diferença na terra, então tenha um coração cheio, tenha uma vida cheia da unção do Espírito Santo. Olha para o céu agora e fala: Senhor Jesus, derrama sobre mim unção. Senhor, multiplica a unção. Senhor, eu quero mais unção. Senhor, marca meu ministério pela unção do Espírito Santo. Diácono Estevão, ele estava pregando com unção. Saindo dali, ele foi apedrejado. E a palavra do Senhor diz que as roupas, as vestes de diácono Estevão foi colocada nos pés de um homem chamado Saulo. Olha só, as roupas de um homem cheio de unção foi colocado aos pés de um homem comum. Quando eu olho para essa cena, só me faz lembrar daquele episódio onde Elias subiu e as vestes de Elias caiu aos pés de Eliseu, e a unção que estava sobre Elias veio sobre Eliseu, mas não da mesma forma, veio de forma dobrada. Ele recebeu unção dobrada sobre a sua vida. O apóstolo Paulo estava no sinédrio, ele foi tocado pela mensagem, ele foi tocado pela unção, ele foi tocado pela presença. Eu imagino aqui na mente dele uma interrogação: que mensagem é essa? Que unção é essa? Que virtude é essa? Que luz é essa? Que clareza é essa? Que glória é essa, meu Deus? Mas mesmo assim, ele sendo obediente, lá estava ele a caminho de Damasco para poder ir prender os cristãos, e ali Jesus o impactou. Jesus fez com que ele se levantasse. O apóstolo Paulo se levantou com bravura.
o apóstolo Paulo, ele se levantou e começou a pregar o evangelho, fundar igrejas e instruir muitas igrejas. Ele escreveu cartas para várias das igrejas. Ele escreveu cartas para a igreja de Roma, para a igreja de Corinto, para a igreja de Éfeso, para a igreja de Colossenses, para a igreja de Tessalônica. Ele escreveu carta para pessoas, para obreiros. Ele escreveu carta para Timóteo, escreveu carta para Tito, ele escreveu carta para Filemon. Só que para várias dessas igrejas, uma das principais razões que fez com que ele escrevesse essas cartas era para combater algumas heresias, era para combater alguns erros, era para repreender algumas coisas que estavam sendo feitas, estavam não em conformidade com a vontade de Deus. Só que para a igreja de Filipenses, que foi aqui onde nós lemos o texto que usamos como base para a ministração dessa palavra, ele não escreveu com esse objetivo de repreender. A tônica basilar para ele escrever esta carta foi para parabenizar pelo bom trabalho, tanto que no capítulo 1, no versículo de número 3, ele diz: dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós. Olha para você ver, o coração dele se enche de alegria por lembrar que ele construiu, que ele fundou uma igreja, e a igreja está caminhando de forma bonita, está caminhando bem diante do Senhor. Olha só, o apóstolo Paulo, ele foi um homem que não parou, foi um homem que foi embrasado, foi um homem que era firme e constante. Quando ele falava sobre firmeza, quando ele falava sobre constância, ele não falava da boca para fora, ele falava com alguém que estava vivendo a constância, com alguém que estava vivendo a firmeza do evangelho. Aleluias! E na sua segunda viagem, uma das coisas que tocou no coração do apóstolo Paulo para que esta igreja nascesse, a igreja de Filipenses, foi a sua sensibilidade. Na sua segunda viagem missionária, porque ele não era um homem que ficava parado, ele era um homem que ia, ele é um homem que cumpria a vontade de Deus. A vontade de Deus é: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo. A vontade de Deus é ir, é levar, é que até os confins da terra encontre esta palavra. Por isso Deus quer homens corajosos, homens com coragem de ir, e não só coragem, mas também sensibilidade. Na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, a Bíblia fala que ele estava em Troade, e lá em Troade ele teve uma visão. Um varão da Macedônia, esse varão da Macedônia apresentou-se a ele e disse: atravessa a Macedônia e ajuda-nos. Olha só, em uma visão, uma sensibilidade fez com que ele atravessasse. Um homem de Deus precisa cada dia mais buscar sensibilidade espiritual, sensibilidade para discernir o que é a voz de Deus, o que é a voz do homem, o que é a voz do inferno, sensibilidade para discernir aquele que precisa de ajuda e aquele que não precisa. Muitas das vezes nós estamos próximo de pessoas que estão precisando da nossa ajuda do nosso lado, e nós não temos a sensibilidade para ajudar. O apóstolo Paulo, o homem estava lá do outro lado da Macedônia, ele teve sensibilidade para, numa visão, ele ver e ele ir. Não somente sentiu, não somente ouviu, ele agiu e foi e ajudou. E nessa segunda viagem ele fundou essa igreja em Filipos, cidade que o nome foi dado para honrar Filipe II da Macedônia, pai de Alexandre, aquele grande imperador que tem até um filme chamado Alexandre o Grande. E ele vem dizendo no versículo de número 6: tenho por certo isto mesmo, eu tenho por certeza, eu tenho esta convicção, eu tenho essa fé, eu tenho fé. Fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Eu tenho fé. Eu não vejo essa igreja cheia agora, mas pelos
olhos da fé, eu vejo festividades, eu vejo aqui gente adorando ao Senhor, gente pulando, esse altar balançando, talvez até alguém chateando ali por causa do barulho, mas eu vejo esta igreja cheia, e pela fé o apóstolo Paulo está dizendo: olha, aquele que começou em vós a boa obra, a obra de Deus é boa, a obra que Ele iniciou, a obra está no começo, a obra que Ele iniciou nas nossas vidas é boa, a obra que Ele iniciou em Quarteira é boa, a obra que Ele está começando aqui em Lolé é boa, a obra que Ele está fazendo lá em Faro é boa, a obra que Ele está fazendo em minha vida e na sua vida é uma obra boa, aleluias. E esse que começou a boa obra, Ele aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Só que, se eu cruzar os braços, deitar na minha caminha, esse Deus que é fiel para cumprir as suas promessas, esse Deus que é fiel para aperfeiçoar, Ele não aperfeiçoará, porque precisa da minha ação, precisa do meu esforço. Se você continuar lendo a carta de Filipenses, o apóstolo Paulo, ele está orientando também ao povo continuar se esforçando. Tem muitas doutrinas aí de uma extrema graça que diz que as pessoas, que os pastores, que os crentes não precisam se esforçar, não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa se sacrificar. Isso é heresia. Um homem de Deus, ele precisa se esforçar. É com esforço. Se você não se esforçar, você não vence, você não rompe, você não chega em lugar nenhum. Nós precisamos ser homens e mulheres esforçados na obra de Deus. Deus falou com Josué: esforça-te. Nós precisamos nos esforçar. E quando eu for me esforçando, mesmo que às vezes me falhe a capacitação, mas eu estou na força, eu estou buscando, eu estou tentando. Ai, me falhei aqui, ai, eu falhei ali, mas mesmo assim eu não vou parar, eu vou me esforçando, e no meu esforço o Senhor vai me aperfeiçoando. Ele vai te aperfeiçoar no seu esforço. Aleluias. Para que essa palavra se cumpra, primeiro, eu preciso me esforçar. Segundo, estudar. O apóstolo Paulo, ele falou para os filipenses: continuem buscando o conhecimento de Cristo. A mensagem total dessa carta é cristocêntrica. Uma mensagem para ser forte, ela precisa ser cristocêntrica. Cristo tem que estar no centro. Pastor, para ser forte, o alvo dele tem que ser Cristo. Uma igreja, para ser forte, Cristo tem que estar no centro. Nós precisamos compreender mais de Cristo, do amor de Cristo. Paulo foi um grande homem, mas a palavra de Paulo não anula a grandeza de Cristo. Muitos também estão pregando aí que a palavra de Paulo, ela é para os gentios e anula as palavras de Cristo. Não foi Paulo que morreu por você, foi Jesus Cristo. Cristo é o centro, Cristo é o alvo, Cristo é o centro da minha vida, é o centro da sua vida. Ele é a nossa força, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos levanta. E se Ele for conosco, quem será contra nós? Olha para esse irmão que está do seu lado e diga para ele: se Jesus é contigo, quem será contra? Jesus é o alvo, e Ele sendo o alvo, nós precisamos estudar cada dia mais sobre Ele. Se você for ler um livro de Billy Graham, na entrada desse livro me falta aqui o nome dele. Ele diz sobre uma experiência que um índio passou. Pegaram esse índio e levaram ele em um lugar onde tinha uma praia. Ele nunca tinha visto praia, nunca tinha visto a grandeza do oceano, ele nunca tinha visto o mar, sempre viveu na floresta, sempre viveu na mata. E quando ele olhou para aquilo, ele falou: olha, eu vou pegar uma garrafinha e vou encher d'água e vou levar o oceano para eu poder apresentar ao povo da minha tribo tudo que qualquer pregador, o mais eloquente da terra, chegar aqui e pregar sobre Jesus para nós, não passa de uma garrafinha de água da profundidade que há em Cristo Jesus. Nós não podemos achar que nós já sabemos tudo acerca dele. Não, ele é mais profundo, ele é maior, ele é mais largo. O amor dele não tem dimensão, a grandeza dele é maior. Nós precisamos continuar buscando. O apóstolo Paulo está dizendo para a igreja de Filipos, uma igreja linda,
uma igreja que estava fazendo tudo bem, uma igreja onde que ele se alegrava, onde ele orava por ela, onde ajudou ele com recurso. Ele está dizendo: esforça-te, continue estudando e permaneça em união. Uma das primeiras coisas que o inimigo das nossas almas faz para destruir uma igreja é causar dissensão, desunião dentro da igreja. Às vezes o pastor não consegue manter, porque cada cabeça é um mundo, mas se ele permitir que essa desunião suba para dentro da família, aí é difícil. Por isso, o casal, o obreiro, a igreja, o pastor precisa ter no seu coração isso arraigado. Nós precisamos nos manter unidos. Nós somos membros de um só corpo e Cristo é a cabeça. Nós precisamos estar unidos. Às vezes eu vou em algumas congregações, algumas igrejas, e parece que está todo mundo ali, um lutando contra o outro, um disputando contra o outro, quem prega melhor, quem fala melhor, quem tem uma eloquência maior, quem canta melhor. Não, isso não é de Cristo. Cristo, ele nos chamou para união. Temos que ser um em Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo isso para a igreja de Filipos. E também diz: nós precisamos manter em nós a humildade. Eu posso ter unção para poder transportar os montes de lugares, para cair fogo do céu, para vir palavras aqui inefáveis. Olha, mas se eu perder a humildade, toda a minha essência se esvai. Oh, aleluia. Jesus, maior do que todos, se fez homem, aniquilou-se e tornou-se em forma de homem. Não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se. Ele não se permitiu, ele foi glorificado pelo Senhor. Ao seu tempo, o Senhor o exaltou, o Senhor o glorificou. Ele se fez homem e desceu, lavou os pés uns dos outros. Oh, Jesus. Comunhão e paz. Tem coisa melhor que a paz? Só quem já viveu em guerra. Eu já vivi num mundão louco aí. Guerra, bagunça, muita luta, muita complicação. O lugar que eu entrava era briga, o lugar que eu entrava era guerra. Só quem já viveu na guerra entende o valor da paz. É muito bom viver em paz. Se você for ver o Evangelho, ele é um só. Pode vir um anjo do céu pregando um outro evangelho, é anátema, não tem valor. Mas o evangelho, você pode pontuá-lo: evangelho da paz, e evangelho da salvação, e evangelho do reino. O evangelho da paz é eu lutar para poder viver em paz contigo, viver em paz com ela, viver em paz com meu irmão, viver em paz com meu vizinho, viver em paz uns com os outros. Evangelho da salvação é crer em Jesus Cristo, obedecer a Jesus Cristo para alcançar a salvação. E o evangelho do reino é fazer obra, é desbravar, é fundar a igreja, é evangelizar, é ganhar almas, é tirar lá, é amarrar o valente e lhe roubar os bens. Coragem, labacá e a sébia. Aleluias. E para isso eu não posso parar. Vai ter momento que eu vou me entristecer. Vai ter um momento em que eu vou me decepcionar. As pessoas que eu achava que eu poderia contar vão me deixar de lado. Vai doer. O apóstolo Paulo, quando Jesus o chamou, Jesus falou assim: olha, eu vou te mostrar o quanto você vai ter que perecer, sentir dor pela minha obra. A vida de um obreiro, a vida de um pastor é de dor, sente dor. A vida de um obreiro é mais ou menos isso aqui, ó. É você andando em uma corda bamba, um monte de gente aqui balançando a corda, doido para você cair, um monte de gente ali balançando a corda, doido para você cair, e mais um monte lá embaixo só esperando você cair para bater palma. Nós precisamos permanecer em pé, e aquilo que vai nos fazer atravessar essa corda bamba é aquela vara que nos dá o equilíbrio, e essa vara é a palavra de Deus. Nós precisamos cada dia mais meditar nela, nos encher dela, nos alicerçar dela, não confiar no irmão, não confiar na irmã, não confiar no homem, mas confiar em Deus. Confia nele. O Senhor, ele viu que
Isaías era um profeta forte, um profeta, o maior de todos os profetas messiânicos. Olha só, mas o profeta Isaías, ele confiava em Uzias, e o Senhor permitiu que Uzias morresse, para que Isaías entendesse que a confiança dele precisava estar no Senhor. A confiança de um homem de Deus tem que estar em primeiro lugar em Deus, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. Aleluia. As demais coisas serão acrescentadas. Estou congregando em uma tenda, parece lá a casa do cigano. Você acha que eu estou confiando no irmão que vai? Você acha que eu estou confiando no pastor que vai? A minha confiança está em Deus. Se o Senhor é comigo, se o Senhor confirmou a obra das minhas mãos, as almas virão. Eu não estou parado, eu estou buscando, eu estou me esforçando, eu estou estudando, eu estou lendo, eu estou buscando, eu estou indo, eu estou evangelizando. As almas virão. Este momento de passar sobre essa corda bamba vai passar. Eu vou chegar do outro lado, e no momento oportuno o Senhor vai nos exaltar. Se não for nessa terra, vai ser na glória, quando a igreja for arrancada dessa terra, e quando Jesus voltar, todo o joelho se dobrar, todo olho ver, a igreja estará lá, do lado de Cristo. Tem glória maior que essa? Aleluia. Na séria, vai doer, a caminhada dói, solidão dói, o desprezo dói, as pessoas olharem para você e te julgar um nada, aquele é doido. Só que a dor traz a maturidade. Não existe crescimento sem dor. A dor é boa. Quando doer, sinta essa dor. Vai para o teu quarto, chora, abra teu coração, deixa as lágrimas descer, sinta isso. A dor é boa. Quem lembra do profeta Amós? Um boiadeiro cultivador de sicômoro. Sicômoro era um tipo de figo, de uma figueira brava. E aquele fruto, Amós, ele feria o fruto, porque ele ferindo o fruto, produzia um amadurecimento de dentro para fora, ali a acidez da chuva. Olha para você ver, quando uma fruta está ali meio de vez, um pássaro chega e pica nela, aquilo produz um amadurecimento mais rápido. Aleluias. A dor, às vezes, vai ser boa porque vai nos amadurecer mais. E a responsabilidade vai nos trazer esta maturidade. Um dia um pastor não, um jovem, ele queria ser pastor, chegou para falar sobre maturidade comigo. Aí eu olhei assim, deixei ele falar. Não tinha uma esposa, não tinha um filho, não tinha um trabalho, não tinha uma igreja, não cuidava de ninguém. Eu, ok, tudo bem, não. Aí, olhando assim, o dia que você tiver uma mulher, responsabilidade. Um homem para casar tem que ter responsabilidade. Não posso pensar só em mim, tem que pensar na minha esposa. Um homem quando tem filhos, responsabilidade. A responsabilidade traz maturidade. Um homem quando é só um obreiro, tem aqui um pastor, ele tem uma responsabilidade, mas quando ele se torna um pastor, a responsabilidade é maior e a maturidade é maior. Aleluias. A dor vai nos trazer maturidade. A caminhada é doída, a caminhada é cansativa. No início é gostoso. Você já viu um corredor? Como que acontece? Quando está lá, vai dar o início da corrida, um cara com o revólver dá um tiro para cima. Aquele barulho, aquela euforia, dá ânimo, dá força. Parece que ele tomou um Red Bull e ele sai. Só que o cansaço não está no começo, o cansaço também nem está no final. Que quando você está quase chegando no final, você está vendo a reta. Aí você olha e aquilo você busca aquela força de dentro. O problema é no meio. No meio você olha para trás, não tem nada. Você olha para frente, não vê nada. Ali dá o desejo de parar. Dá desejo de parar, dá desejo de você não fazer mais nada. Só que Lucas, capítulo 9, versículo 62 diz que quem toma a mão do arado e olha para trás não é digno do reino. Tomou a mão do arado, bora para frente. O que tiver de vir, nós rompemos pela fé. Não estou conseguindo, eu vou pedir ajuda. Humildade para pedir ajuda. Meu irmão, me ajuda. Pastor, ora comigo. Pastor, eu estou sofrendo. Pastor, aconteceu uma
comunhão, paz, porque eu tenho certeza, igualzinho Paulo, que aquele Deus que começou a boa obra, a obra é boa. Aquele que deseja o episcopado, boa obra deseja. Tem pessoas aí fora que falam assim: olha, esse aí está querendo ser pastor, isso é doido, né? Não, segundo a Bíblia, é uma boa obra, é boa. Esse que começou vai aperfeiçoar. Quando nós nos posicionarmos dessa forma, nos esforçando, estudando, sendo humilde, tendo comunhão, mas com todos perseverando, deixando essa dor nos amadurecer e ir até o fim. Amém? Se coloque sobre seus pés. Eu tenho certo, isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará. Esta obra está iniciando. Muitos desafios virão, mas ele vai aperfeiçoar. Só permaneça, só continue, não para não. Se você em algum momento da sua caminhada, talvez você esteja passando por este momento onde você se sente sem força, onde você se sente sem vigor, eu quero profetizar na sua vida agora: receba força, receba vigor, receba renovo, receba unção, 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 unção dobrada. Receba, receba, receba virtude, receba força na alma, em nome do Senhor Jesus. Sim, Deus. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual, oh, Jesus. Renova-me, Senhor Jesus. Cante. Põe em mim seu corpo. Nós não vamos olhar para trás, nós vamos com coragem, nós vamos nos esforçar, nós vamos continuar marchando. Nós somos tua igreja na terra. Ah, Senhor, as portas do inferno não vão prevalecer. Ó Deus querido, nós vamos amarrar o valente, nós vamos ganhar as tuas almas. Senhor, renova tudo que há. Aramacaia, Sébria. Necessita mais de ti. Renova-me. Renova, Senhor. Renova o ânimo desse varão. Renova o ânimo dessa varoa. Ó Deus, renova, Senhor, o vigor. Renova a força. Renova a fé, Senhor. Renova, Senhor, a esperança da salvação. Oh Deus. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser moldado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração. Senhor nosso Deus, dai-nos a mente de Cristo, dai-nos a sabedoria que Moisés pediu, Senhor, para contar os nossos dias, sabedoria para administrar o nosso tempo, administrar nossas emoções, administrar nossas finanças. Ó Deus, dai-nos, Senhor, força, dai-nos ânimo. Ó Senhor, nos conduza, abençoa, traz as almas para essa casa, quebra todo o peso de palavra, peso de maldição, peso de sentimento, Senhor, mas que os teus céus possam estar abertos sobre esta casa e vidas sejam abençoadas em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, porque teu é o reino, o poder, a glória e a majestade para todos sempre. Amém.